Fala galera, Bora Dota aqui, trazendo mais uma mão de dúvida jogada por mim no torneio do PS 530. Hoje é um spot mais simples. Eu abro um range do TG aqui com 47 blinds. Essa é uma mão que é um claro Open GTO. Então, abrimos o mini raise, a mesa roda em gap, que seria esses supostos folds, até chegar no regular bom, que é o Geraldo César. Ele defende o big blind, com por volta de 30 blinds aqui na estrutura. Bate um board rei 5-2. Esse é um board que eu não espero que o Geraldo César deveria ter check na versão ótima. A maior parte das vezes na prática também não acontece esses leads. E no rei 5-2, na minha cabeça, a minha opção que eu teria aqui seria fazer sizings baixas e sizings altas, numa estrutura de 100% de c-bet, porque o meu range aqui é bem forte, de EP é forte o suficiente para que nessa estrutura King High, com cartas baixas, com pouca conexão, então não tem conexão entre o rei e o 5, não tem conexão entre o rei e o 2, mas tem uma conexão baixa entre o 5 e o 2. Por que eu falo conexão baixa? Porque o Geraldo provavelmente vai estar defendendo mãos onde que os connectors off-suited dele, né, aquela parte lá de baixo, 3, 4 off, 3 e 6 off, não vai defender versus essa posição aqui que é o EP, beleza? Então isso faz com que eu queira ter uma frequência de c-bet altíssima, porque a minha equidade, né, o quanto as minhas mãos versus as mãos dele nesse tipo de board vão ter muita equidade. Então, a gente no poker gosta de falar que a gente tem vantagem de range, né? Que todas as nossas mãos têm uma equidade de uma maneira geral. Na média tem muita equidade contra as mãos dele. Nesse caso a gente tem vantagem de nuts também, porque a gente tem todos os azás, todos os reis X bons, né? Parte de algumas trincas aqui, que seria no caso a trinca de rei e a trinca, e a trinca de 5, sendo que por parte dele ainda vai ter trinca de 2 e trinca de 5, alguns dois pares, porque ele defende rei 5 suited, né? Às vezes, dependendo do spot, ele defende alguns rei 5 off também, mas né, para esse caso aqui eu assumi que não. Mas de uma maneira geral a gente tem mãos que têm equidade melhores versus o range do vilão. Então a gente tem os melhores reis, tem as as, até dama-dama tem uma equidade relevante versus o range dele aqui que joga, porque ele tem que defender vários 5x, vários 2x, beleza? Então, ele jogou de check, eu fui por uma estrutura de bet 1/3 aqui, por volta de 1/3. E esperava que ele tivesse uma reação. A maior parte das vezes eu espero que a reação dele tenha que ser passiva nessa estrutura. Então vai jogar de vários check calls, mas vai envolver estruturas de check raise também. Não é pela minha surpresa, mas aconteceu. Ele joga de check raise. Essa mamão é um flush draw, é um puro call versus estruturas de bet e raise, beleza? Então aqui eu dei call e o turn veio um 10 e o Geraldo César saiu chovando. Uma estrutura de overpot aqui, né? Maior do que o pot, então um pouco mais do que o pot aqui nessa estrutura do 10. E a minha dúvida foi com essa mão se eu deveria dar esse tipo de call aqui nessa estrutura, beleza? Então, eu acabei executando o call aqui. A minha construção do meu pensamento é que eu acreditava que ele teria que ter algumas mãos, por exemplo, valete dama, com pelo menos a dama de espadas para dar tanto check raise flop. E quando bater esse runout, né? Esse runout é essa carta aqui, o 10. Quando bater esse 10, ele vai ter que empurrar várias das mãos. Provavelmente eu poderia estar com uma estrutura de alguns flush draws piores aqui nesse tipo de board. Então, eu assumo que talvez ele pudesse não dar tanto check raise assim com os rei X com flush draw, né? Então seria um rei 6 de espadas, por exemplo. Ele poderia ter check raise, mas eu acredito que vai ser numa estrutura um pouco menor. Mas eu acreditava que ele poderia ter algumas mãos onde o Vala Dama aqui ainda poderia estar ganhando de certa forma. Lógico que agora olhando pro meu combo aqui, não tem como ele ter Vala Dama com Dama de espadas. Isso é você consegue tirar essas mãos do range dele. Então provavelmente o range dele aqui está um pouco mais forte, porque ele não vai ter valete dama com dama de espadas ou com valete de espadas, já que eu tô com essas duas cartas na mão, beleza? Então o que vai sobrar? Um pouco mais de rei X, um pouco mais de trincas, um pouco mais de dois pares, então essa decisão fica um pouco mais close. É lógico que ele poderia ter uma mão tipo 8 e 9 de espadas, um flush draw pior, mas ele também poderia ter parte dos flush draws melhores, que seria a parte da construção dos AX, né? Às vezes ele tem um AIS 7 de espadas, AIS 9 de espadas, essas mãos provavelmente também vão chover e a gente está dominado no quesito dos flush draws. A gente não tem os 9 outs, né, de espadas para bater nessa estrutura aqui. Bom, acabei desempenhando o call, brincamos e no river ele tinha rei dama sem espadas, beleza? Então essa foi a construção como que eu pensei essa jogada. Então, de uma versão do solver, eu rodei o spot, mostrei para vocês um pouco mais detalhado como que funcionou. Então aqui está o board, os ranges envolvidos. O meu range provavelmente seria um range parecido com esse aqui.
Então perceba que tem várias mãos, vários AX suited, os AX off vão uma extensão um pouco menor, porque essas mãos têm mais jogabilidade quando tomam flat de jogadores em posição. Tem uma parte de Broadways off suited aqui, mas as melhores têm uma full frequência, né? Isso aqui seria a frequência 1, 1, e aqui 25% das vezes que eu abriria, 75% das vezes. Então rei 10 off, vala dama off já não são puras frequências de reis ali daquela posição. A parte dos connectors não está tão preenchida, então eu não abro com full frequência o 8, 7 suite, né? Abriria uma a cada 4 vezes, ou selecionaria o naipe, vou abrir espadas, hoje vou abrir copas, hoje vou abrir ouros ou clubs. E os reis X geralmente se estendem um pouco mais por causa da blocker do rei, por fazer top pairs bons nessa estrutura. Então o range seria parecido com esse aqui, o meu, e o range que eu assumi que ele estaria defendendo nessa estrutura seria mais ou menos esse aqui, beleza? Então você consegue perceber que aqui, para o caso esses ranges são ranges GTOs, né? A gente tem softwares que simulam a situação no pré-flop e nos dão as soluções tendo esses ranges aqui. Então, tanto o meu range quanto o range que eu assumi para ele aqui é um range GTO. Então perceba que ele defende todas as mãos suited, parte desses pares aqui não estão presentes aqui porque ele vai all-in no pré-flop, então todas essas mãos que estão frequenciadas da parte boa do range dele aqui é porque ele já foi all-in pré-flop. E essas mãos aqui é onde o solver gosta de mixar, dando uns tribet, mixar, né, balancear a estratégia. Ao invés de ele só dar call no pré-flop, ele dá alguns tribets não all-in. Tribeta não all-in essa estrutura aqui também. Então, parte desses dados ruins, essa parte tipo 7-5, 5-3, provavelmente é só call ou fold. Então, ele está dando call ou fold com essa mão. Então, é um range de 54%, um range até então assumido como tight, beleza? Então, as sizes que o starting pot lá, se a gente reparar lá na hora que começou a mão, o starting pot era 5.5 e a gente tem de efetivo 26,84. Então é isso que quero mostrar, 55268, que seria o pot que está lá, mais os efetivos stacks, né, que é o stack menor entre eu e ele. E as bet size. As bet size é o quê? Quais sizes que eu estou dando para ter durante o jogo. Então, no meu jogo, eu tenho size de 33,66 ao longo do flop. Também tem as estruturas de 18%, de 25% em algumas estruturas, 55%. Mas para esse spot, eu teria 33,66 majoritariamente. Então, para exigir menos trabalho computacional, eu coloquei 33,66. Deixei uma opção de lead, caso ele acontecesse, só para mostrar que não vai existir. Esse 3x e 4x é quando eu beto 33%, então eu betei lá 2 blinds, eu esperava que ele tivesse uma sizing de fazer 6x, que é 3 vezes a minha aposta, ou eu dei essa opção de fazer 8x, que seria uma outra proposta por essa mão. Então, mas majoritariamente a grande parte das vezes está entre 2.3, entre 2,5 e 3x, nunca chega a ser 4x, mas só para mostrar que não acontece. No turn, em posição, eu teria essa size, 66,65 e no river 66,65, os 3x continuam aqui. E por parte dele eu deixei depois que ele dá check raise e chega no qualquer turn, eu deixei 3 sizes para ele, 33, 66 e 105, beleza? Esse donk size aqui é só, por exemplo, se ele jogar de check call e ele tem alguns turns que ele consegue liderar. Mas não foi o que aconteceu na mão. Essa aqui é só um input que você tem que deixar para que não aconteça nenhum desvio, né, da simulação de uma maneira geral, beleza? Então, dando um pulo no flop, a gente já conseguiu perceber o quê? Que ele não tem estrutura de lead, né? Essa estrutura aqui tá, se você deixar essa simulação rodando um pouco mais tempo, porque esse exploitable aqui seria o tempo de trabalho computacional que você está dando para que essa simulação seja válida. Então, eu deixei até 0,3, existem simulações que são muito grandes que você pode deixar até 0,5, simulações muito pequenas que você exige pouco trabalho computacional, que o pessoal deixa até 0,05, 0,01, então depende de como que você encare isso. Esse aqui é um parâmetro que eu já vi que de 0,3 para 0,2, por exemplo, não faz tanta diferença e a simplificação é válida. Então, é o que vai acontecer, vai sumir essa estrutura. Então, isso aqui seria o quê? Apostar 18 num pote de 55 ou apostar all-in num pote de 55. E check, né? Então, ele não tem lead, isso aqui quer dizer, check, não esperava o lead dele também. Então, em posição, a gente vê que a gente tem que apostar o range inteiro. Então, a gente tem vantagem de range. Quando a gente dá uma olhada na nossa equity aqui, a gente tem 64% de equity contra o range inteiro dele. Então perceba que as nossas piores mãos aqui seriam essas aqui, né, com 26, 23%, só que elas se beneficiam muito de eu ter várias outras mãos muito boas aqui para balancear o meu range.
Então isso faz com que eu possa ter esses connectors suited aqui também, entrando na leva de querer aproveitar essa estrutura que beta todo mundo, que é os rei-rei, que é os as e o que eu tinha mencionado, né? Dama-dama, vala-vala são monstros que têm muita equidade versus o range dele, por mais que não tenha acertado o rei. Então elas entram apostando também. Então a gente tem por volta de 65% do range nessa estrutura, isso é beta praticamente tudo. Dentre as sizes, é um split que a gente fala, né, que é dividido entre beta 33% e beta 66%. Então perceba que a estratégia é puramente você betar o 66 ou 33. Se a gente pegar o meu combo em específico, que é o valete dama, ele está betando ali, ó, o B36 é 57,8 e o B18 é 0,46. O que é aquilo, né? São as frequências. Então, eu deveria estar betando 60% das vezes uma size em alta ou uma size em baixa. Então, dentro da simplificação in-game, que é quando você está jogando, você poderia postar ela ou alta ou baixa, mas você deveria postar 100% das vezes essa mão, beleza? Então, quando eu postei 18, que era 33% do pote, que no caso lá na simplificação foi 2, né? Eu acabei apostando 2 ao invés de apostar 1.8, mas dentro da simplificação seria mais ou menos isso. Como que está reagindo o range dele, beleza? Então ele está apostando, eu estou apostando 18, ele está foldando bastante. Essa é uma estrutura que ele deveria defender muito do range dele, ele está foldando muito, está foldando metade do range dele que defendeu o pré-flop. Está dando call com 35% e raise com 15,41%. Então está quase que uma relação de 2 para 1 do que ele dá call sobre o que ele dá raise. Isso só mostra o quão fraco é o range dele no board raise 5-2, beleza? Então perceba que ele não tem 4 e 3 off, ele não tem 5 e 2 off. Então essas mãos aqui fariam que ele tivesse um range muito mais forte em termos de quantidade do que ele tem agora. Joia? Então o out of position aqui não vou entrar em mérito tanto das equities assim de uma maneira geral, mas na estratégia, quais mãos que ele está dando raise aqui? Ele está pegando os melhores reis X dele, né? Os melhores rei 10, rei vala, rei dama, e está dando raise com pelo menos, sei lá, 50% da frequência. Então, no rei 10, no rei vala, no rei dama, está sendo que quase que um puro raise. E ele está pegando os mixed, né? Que é dar call ou dar raise com os as X aqui, que são flush draws. Então, as e 10 de espada, as e 9, as e 8, as e 7 aqui já começa a ser full frequência, as e 6. E à medida que... E perceber também que, junto com eles, ele tem algumas mãos aqui que são, tipo assim, broca. Broca com backdoor flush, né? Backdoor é quando bate espadas, você consegue fazer um flush. Então ele tem as de espadas e 4 ali, por exemplo, querendo dar esse raise com backdoor. Então ele escolhe com as de espadas, não escolhe com mais nenhum de espadas. Então as e 4 com 4 de espadas já é suficiente para ele não dar raise. Então é só para mostrar como que funciona a composição do range dele de check raise nesse spot. Lembrando que o vala dama que ele está pegando aqui é até na dama de espadas, só que nós temos o vala dama de espadas nesse spot, então a gente ter essa mão faz com que ele tenha menos dessa mão no range dele e faz com que ele tenha mais dessas mãos melhores. Então mais flush draw, bom, né, que o rei 6, rei 7, que são pares mais flush draw, ele está indo por call com grande frequência. O rei 5 aqui, que são dois pares, não. Mas majoritariamente ele está pegando alguns AX de flush draw para dar check raise. Percebe que ele tem 7-6, 8-6, 9-6, que são flush draws um pouco piores, estão jogando só por call para essa estrutura, beleza? Esses 5-3 aqui, que entra 5-3, 5-4, 6-4, são mãos que entram por uma certa protection aqui. A proteção é o quê? Você dá raise, quando você dá bet, o cara dá raise para 54 aqui, né? Que seria o 3x, 3 vezes a aposta, que foi o que aconteceu. Você faz eu em posição foldar várias mãos que o 5 e 3 consegue se proteger, beleza? Eu foldo 32% do range. Você percebe lá, por exemplo, uma mão que eu apostei no flop, que é um dama 9 de paus. Quando ele dá check raise com aquela mão, ele faz eu foldar essa mão. Valete 9. Então perceba que ele está protegendo essa mão de uma certa forma. E outra, ele está protegendo ela, mas à medida que os fanouts forem bons para o range que está jogando dessa maneira, ele consegue representar esse 5 e 3 como uma mão muito forte e consegue blefar ele ao long de turn e river, beleza? Só que não é o intuito aqui até então, é só perceber que o check raise dele tem 5-5, tem 2-2, tem os melhores reis, tem flush draw, tem backdoor flush em as e tem alguns 5x aqui tentando fazer essa função da protection, beleza? Então perceber, 3x, quando eu aposto 3 vezes a aposta que eu fiz é a preferencial, 4x não existe praticamente, então lembrando que se a simulação rodar um pouco mais não vai existir. Então ele foi para uma estrutura de check raise 54, o meu vala dama não é um puro call, beleza? Eu ainda tenho que defender alguns vala dama em paus, joia? Que é o vala dama que a gente faz backdoor flush e backdoor straight, né? Que a gente pode acertar um 10 no turn e pegar 2 pontos, igual aconteceu, e pode acertar qualquer paus no turn que vai ser bom também. E como ele está dando check raise com 5, os 5x,
o vala-dama ainda vai ter outs de valete e de dama que vai ser bom pro meu range. Então quando eu acertar um valete no turno, uma dama no turno, não vai ser de todo ruim, beleza? Então essa mão é um puro call. O turn foi um 10 de ouros. E a estratégia que aconteceu aqui, que talvez na prática não seja tão assim, quando eu dei a opção para o solver para ele fazer size de 1/3, size de 66, ou overshove, ou check, né? A size preferida que ele teve aqui foi a size de 33%. Eu acho que no jogo, se eu tivesse feito igual o Geraldo César, que é um regular muito bom, eu teria tido também esse desvio de jogar, às vezes, essa estrutura, que o 10 é uma carta muito boa pro range do EP, né? Do cara que está jogando de early position, que no caso era eu. É uma carta muito boa porque conecta muito. Eu ganho muitas brocas, eu ganho flush draws bons, eu ganho 2 pares, eu ganho várias coisas. Então, isso faz com que esse 10 seja muito bom. Então, ou eu vou querer jogar polarizadaço, betando uma size muito alta, tipo um chove, né? Ou 66%. Ou eu vou querer checar. Quando eu dou check raise, por exemplo, com 5, talvez eu não queira estar blefando ele tanto assim. Então, isso fez com que o desvio seria o meu desvio prático do que está acontecendo aqui. Mas na teoria, aparentemente, ele ainda mantém essa estrutura de bet baixo. Ele tem 2 pares aqui ainda betando baixo, tem os melhores reis aqui que ele começa a checar com alguma frequência, mas ele ainda beta vários deles. Ele para de blefar os backdoor flush, certo? Quando que essas cartas aqui, Ás e 7 com Ás e espadas, vão betar o turn? Quando eles conseguirem acertar alguma espadas, beleza? Porque esse é o intuito dele dar raise com essas mãos. Quando acertar alguma espadas, vai fazer com que o quê? Esse cara aqui, que é o Big Blind, vai bloquear com que o cara que está do early position tenha esses flushes em As. Porque ele está segurando o As na mão. E ele ainda vai ter muita equity para blefar o turn. Porque se bater um espadas no river, ele consegue levar o pote. E quando não leva, ele consegue tentar representar esses flush draws e ganhar o pote naquele momento, ali chovando por blefe alguma estrutura. Beleza? Então só perceber que ele tem que splitar essa estratégia. Os flush draws, aparentemente em 10, ele vai querer checar, porque ele tem flush draw mais segundo par, então não faz muito sentido ele querer fazer o cara bluff foldar alguma coisa. Então ele tem uma quantidade razoável, pela quantidade de valor dele aqui, tem que ser bem mais restrita, ele não pode sair blefando qualquer coisa aqui. Então ele seleciona os flush draws que ele vão betar, beleza? Ele prefere ter os flush draws melhores, os flush draws em ases, que podem ocasionalmente betar e dar call, dependendo da estrutura, do que ter os piores aqui, que ele prefere manter no range de check, joia? Então, a sizing preferida é a 33% do turn, não foi a que aconteceu. Então, quando ele fez 6x de call, ele saiu chovando o turn. Então, no turn, a minha estratégia, quando ele chova, né, que não deveria ser a ótima, mas quando ele chova, a minha mão é um puro fold, beleza? Simplesmente por causa do quê? Quando ele chova, se a gente voltar na composição, né, do range que ele chova, como ele está fazendo muito check ou bet baixo, quando você vai na composição do range que chova, ela é essa aqui. Então, você dá uma olhada no range que está chovando aqui, são quais mãos que ele está preferindo chovar? Os melhores top pairs, rei dama, rei vala, beleza? Tem alguns rei 9 aqui com uma frequência bem baixinha. Ás e 3 suited, que é straight flush draw, né, que seria, ou flush draw em as, né, que está ganhando do nosso flush draw em valete dama. Ás e 6, Ás e 7, Ás e 8, Ás e 9. Então, essas mãos aqui estão muito, ou 5-5, beleza? Essas mãos estão muito dominando a parte dos flush draws do nosso valete dama, então ele tem flush draws melhores que o nosso. Então isso está fazendo com que a gente não consiga dar esse tipo de call. Quando a gente vai pegar a equity, como que a gente calcula pot odds para esse spot, né? Então se a gente puxar aqui a calculadora, a gente vai fazer, o cara tá postando, a gente vai ter que pagar 214, certo? Para um pote que vai para o quê? O pote nesse momento ele tem 163, então é para 214 mais 214 mais 163, beleza? Porque eu estou pagando 214 no aposta que ele fez e o pote tinha 163. Então a gente deveria ter por volta de 36% de equity versus o range que ele está jogando assim. Então quando chega aqui e ele chova, a gente vai dar uma conferida, por exemplo, na equity que a gente está tendo nesse spot. Se a gente colar aqui, a gente deveria, então a gente volta nas continhas, e a gente vê que a gente deveria ter 36. Quando a gente cola aqui no valete, então a gente vê que a gente tem 34, 33.873. Então, isso aqui está falando que essa mão contra o range que ele está jogando dessa maneira não tem as odds corretas para você dar call. Então, o que você vai fazer com essa mão? Foldar, beleza? Então, foi uma dúvida que eu tive. Na hora que rolou a dúvida, o detalhe para esse tipo de spot é o seguinte: essa odd está ajustada, essa odd está correta, então eu deveria estar foldando essa mão no GTO, mas esse era um torneio do 530 Bounty.
Então, para o modelo Bounty, o que eu deveria estar fazendo para essa estrutura, né? O bounty pós-flop ele não é calculado até então, mas a equity que você precisa ter a mais ou as odds boas que você deveria ter para o spot, elas podem ser calculadas sim. Então, de uma maneira geral, nas simplificações bem supérfluas de como que esse spot poderia ser, como o Geraldo César tinha o bounty, o que é os torneios bounty, né? Os torneios bounty é o seguinte, você entra com uma estrutura onde que você tem uma premiação sua que vai para o bounty, tem uma premiação sua que vai para o freeze out, né? Freeze out seria essa estrutura onde que não tem bounty, por exemplo, é a estrutura normal. Então, o que aconteceu aqui foi o quê? Se você vir em View Range Details, você vê que quando você elimina o Geraldo César, uma grana vai para sua cabeça. Então, como era um torneio de 530, 250 é destinado para bounty, 250 é destinado para freeze out, e isso aqui seria o rake, beleza? Então, como isso acontece, você vai pegar aqui, por exemplo, o Geraldo César, ele ainda estava com o bounty inicial do torneio. Então, dentro desse bounty inicial do torneio que ele estava, o que acontece aqui quando eu elimino ele? Eu ganho os bounty dele, vai para minha cabeça e eu ganho a grana. Esses 250 dólares eles vão parar na minha conta. Então, isso faz com que eu tenha um spot ajustado de pot odds, beleza? Então, sem tentar entrar muito no mérito de como que acontecem as coisas aqui, uma simplificação seria que o stack inicial desse torneio, que se a gente dar um pulinho aqui em show em fichas e voltar para o início, a gente consegue perceber que provavelmente nessa estrutura aqui 50k era o inicial desse torneio, beleza? Desse 530. Então, se 50k for o inicial desse torneio, provavelmente as odds ajustadas vão fazer o quê? Com que eu deveria ter 35% de equity nesse spot para dar esse tipo de call, mas por causa do bounty eu posso ter uma equity ajustada onde que provavelmente essa mão aqui vai entrar como call 100% das vezes, tá? O drop de equity aqui ele vai ser razoável a ponto de que fazer com que, se eu estava precisando lá, quando a gente fez a continha que era de 36,2%, por exemplo, isso aqui vai fazer com que, se a minha mão aqui, no caso, ela tem 33, eu consiga ter essa odds ajustada aqui e consiga pagar para a estrutura. Então, a resposta para esse spot aqui é, como o PeoSolver não te dá a resposta, né, considerando o nível de bounty, se o bounty do Geraldo César, para mim no caso ali, ele é relevante, eu deveria dar esse tipo de call, já que as minhas odds estão muito próximas, 33, das odds que eu fiz a conta, que é 36, beleza? Se isso está sendo verdade, então eu consigo dar esse call tranquilo, porque assim que eu eliminar ele, eu consigo mandar a grana para minha cabeça. Como isso não, se fosse uma simulação do freeze out, seria um fold tranquilo, beleza? Bom, então essa foi a resolução da mão do Valete Dama. É isso, tamo junto. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e voltamos com a próxima mão semana que vem. Um abraço, valeu!